Estamos de volta com Ponto de Vista. De volta, Ponto de Vista. Nelson Bugalho, nós falávamos no último bloco da questão da lei aplicada e a sua, uma espécie de uma contradição aí com o costume. O que é interessante nisso é que você encerra falando que essas leis são aplicadas para o bem-estar da própria população. Eu creio que o Executivo, o Poder Público Municipal, ele pode contribuir nesse sentido, na forma educativa também, porque, e não só ele, e também as entidades não governamentais que atuam na sociedade, as escolas. Esse é um trabalho que vem sido feito, porque, no final das contas, quem fica com um trabalho não simpático acaba sendo quem tem que fazer a lei ser aplicada. Existe esforço nesse sentido? Isso que você disse é uma realidade, né? Muitas vezes o político, o administrador público, ele não exige o cumprimento de determinadas leis, porque isso pode ter repercussão política para ele no futuro. E essa função de cobrança acaba sempre sendo direcionada para outros organismos, sobretudo para o Ministério Público. Então o promotor sempre fica com aquela fama de chato, né? É aquele que fica exigindo o cumprimento da lei. De fato, essa é uma função do Ministério Público, né? E todo o organismo que foi concebido para fiscalizar, para autuar, acaba sendo responsabilizado, por incrível que pareça, pelo cumprimento da lei, né? Nós vivemos um paradoxo, né? Porque muitas vezes pessoas ou instituições são criticadas porque estão exigindo o cumprimento da lei. E isso é um absurdo, né? Isso é um absurdo. Isso ocorre no Brasil, isso ocorre em Prudente, isso ocorre em todo lugar. A população quer melhor qualidade de vida, mas não quer fazer a parte dela na contribuição da melhor qualidade de vida, quando isso atinge seu interesse individual. Exatamente. Muitas vezes acontece isso. E eu vou até que citar um exemplo, né? Uma pessoa, meu irmão mesmo, né? Ele tem um consultório médico. E na época nós começamos a lidar com essa questão do rebaixamento de guias em Prudente, o rebaixamento da guia dele, do consultório, também estava irregular, como muitas na cidade. Ele foi um dos primeiros a corrigir essa questão. Então, muitas vezes, nós deixamos de cumprir uma determinada obrigação que é imposta pela lei, porque nós estamos vendo o nosso interesse. Isso faz parte da natureza humana até, infelizmente, mas é uma realidade. E por isso que há necessidade de que existam instituições fortes ou a própria sociedade civil organizada no sentido de cobrar, não só as instituições, como também as pessoas a respeito dos seus deveres. Ainda situando assim dentro desse contexto das cidades, né, o que a gente verifica é que esse descumprimento da legislação de natureza urbanística ou até mesmo de natureza ambiental é uma realidade que pode ser modificada com o quê? Com a atuação, com a presença mais forte do Estado, da administração. Uma questão que eu não tenho medo de enfrentar, apesar de algumas pessoas não compreenderem muito bem, essa questão que eu mencionei ainda há pouco, né, do rebaixamento de guias na cidade, que isso afeta diretamente o pedestre, desfavoravelmente, na verdade, porque as nossas cidades acabam sendo projetadas e pensadas somente para as máquinas. E nós temos que, na verdade, pensar a mobilidade urbana com um menor uso dos veículos, do carro. Nós temos que pensar a cidade no sentido assim de melhorar o transporte público urbano, de as pessoas terem condições de se deslocar de um lugar a outro usando menos o carro, né? E isso é possível, né? Apesar da gente viver numa cidade onde a topografia não colabora muito, muitas vezes, onde o clima é muito quente, mas é possível a gente pensar em alternativas, né? E sempre respeitando o que está escrito na legislação. Uma outra questão que afeta Prudente e outras cidades também, mas especificamente Prudente,
é a questão da ocupação de espaços públicos por atividades privadas. Nós temos um verdadeiro loteamento das praças públicas na nossa cidade. As praças públicas, elas pertencem a todos. Não sou eu, o Nelson, ou o professor Wilson, que tem o direito de explorar aquele espaço público. O que acontece, e isso acontece de uma forma geral, é a privatização dos espaços públicos. O espaço é público por natureza e a sua função, a sua principal função é ser destinada para todas as pessoas. Mas nós vemos aqui em Prudente praças, por exemplo, em que foi instalado ali um pequeno comércio e esse comércio que era para ter mobilidade, que não era para ser fixo, acaba se fixando e eles vão ampliando e ocupando as praças públicas como se aquele espaço fosse dele. Ora, eu também quero ter essa oportunidade então, porque um comerciante, por exemplo, tem que buscar um lugar, alugar ou comprar um imóvel e outros têm o privilégio de se instalarem nesses lugares de uma forma irregular. Veja, eu não estou dizendo que na praça pública não pode ter algum tipo de comércio. Pode, mas aqueles tipos de comércio que são característicos de uma praça, e não o que a gente vê em Prudente, por exemplo, e em outras cidades da região. Ok. No próximo bloco, nós vamos tratar dessa questão da tua nova função na CETESB. Ponto de vista, volta então daqui a pouco. Voltamos em instantes com Ponto de Vista.